e engrossando, venham fazer parte do nosso time. Tá? Nós somos um bando de procuradores da verdade. E em sendo os procuradores da verdade, nós já percebemos que não é fácil achar essa danada não, viu? É um trabalho. Então, estamos procurando novos procuradores da verdade para nos ajudarem no nosso trabalho. Tá? Então, sejam bem-vindos. E falando rapidinho o que é a Sociedade Teosófica, ela foi fundada em 1875, foi fundada nos Estados Unidos. Os precursores da Sociedade Teosófica foram o Coronel Wolcott, o fundador, e a Helena Blavatsky. As fotos estão sobre o piano. O Wolcott foi o primeiro presidente e a Blavatsky é a mentora da Sociedade Teosófica. As grandes obras ocultistas que vieram para o Ocidente, na época, 1870 e pouco, até o ano 1900, ocultismo aqui no Ocidente era palavrão. Hoje não, né? Hoje já está bastante divulgado. Então, Helena Blavatsky fez um excelente trabalho em trazer o conhecimento do Oriente para o Ocidente. Tá? Então, ela não que ela trouxe nada que era de desconhecido da humanidade. Ela não é nisso que ela fala claramente isso. O que ela trouxe foi trazer aquilo que era praticado na Índia, que era praticado no Tibete, que era praticado em outras regiões, veio aqui para o Ocidente e trouxe isso para os Estados Unidos, quando fundou a Sociedade Teosófica e começou a divulgação dessa cultura milenar, principalmente baseada no hinduísmo e no budismo. Hoje, tem diversas outras escolas que levaram para o mesmo caminho. Então a gente vê grandes precursores de diversas religiões aí que fizeram esse trabalho. Como eu falei, na Sociedade Teosófica, quem fez esse trabalho foi Helena Blavatsky. A gente olha no Espiritismo, o precursor do Espiritismo foi Allan Kardec. A gente olha no Hare Krishna, é o Prabhupada. A gente olha no hinduísmo, Vivekananda. Então são precursores que realmente trouxeram para cá algum conhecimento que na época realmente era totalmente desconhecido. Eu vou dizer na época sendo meio simplório, eu vou dizer que na realidade até hoje a grande massa da população não conhece essas verdades milenares que foram trazidas para cá por esses precursores. Isso se chama ocultismo. Ocultismo não significa que sejam coisas que são ocultas. O ocultismo é aberto, totalmente aberto. O que acontece é que o que é ensinado na forma de ocultismo tem uma linguagem que é chamada de linguagem cifrada, uma linguagem que quem entende é o espírito, quem entende não é a mente. Então tem muitas obras que são totalmente abertas, as pessoas leem e não percebem realmente o significado oculto por trás daqueles ensinamentos. Então esse significado oculto atrás dos ensinamentos, ele vai sendo aberto aos poucos, à medida que a gente vai permitindo que a nossa essência maior, o nosso espírito realmente participe de nossas vidas. Hoje nós somos tão ligados no mundo material, nós temos tanta correria, tanta coisa para fazer, que não sobra tempo para cuidar do aspecto espiritual de nossas vidas. A gente cuida da personalidade, a gente cuida do ego, a gente cuida do dia a dia, das conquistas materiais. Preciso fazer uma faculdade, preciso comprar um carro novo, preciso me casar, preciso isso. Então a gente só liga para isso. E não se liga para a nossa essência maior, que é o espiritualismo. Então a Sociedade Teosófica foi uma das primeiras que realmente começou a mostrar isso. Além da nossa procura individual pelos interesses do mundo, que nós estamos no mundo, então não dá para fugir do mundo. Então a gente faz ao mesmo tempo estar no mundo, mas fazemos também a procura do espírito. Então isso é o objetivo da Sociedade Teosófica, que a gente realmente se entenda de uma vez por todas que nós somos espíritos encarnados. E se nós somos espíritos encarnados, então vamos agir como espíritos. A gente não faz isso, a gente age como simplesmente pessoas. Os nossos objetivos, na maioria das vezes, eles são objetivos de curto prazo, ou quando muito, objetivos para essa vida.
Mas se nós somos espíritos, então nós somos eternos. Em sendo eternos, o que nós estamos fazendo aqui que realmente tem significado e tem valor para essa eternidade? A gente não se preocupa com essas coisas. Então esse é o nosso objetivo aqui, de tentar mostrar às pessoas que além do atendimento do nosso aspecto ego, do nosso aspecto pessoa, nós temos que também procurar o espírito em nós. Então isso a teosofia faz e o faz muito bem. Não é a única escola que realmente ensina isso, tem outras escolas que também o ensinam, né? Mas aqui a gente tem a oportunidade, até porque dentro da sociedade teosófica nós não temos muitos dogmas, dizer que somos totalmente adogmáticos, não, sempre alguma coisinha tem, né? Mas de fato, dentro de nós aqui, nós estudamos budismo, estudamos hinduísmo, estudamos cristianismo, estudamos diversas religiões. Dentro desse nosso trabalho de palestra às sextas-feiras, nós damos abertura para diversas outras filosofias, de vez em quando vir aqui e mostrar a verdade deles também. Cada um tem a sua própria verdade. E a verdade para cada um de nós é diferente, gente. É muito diferente. Aliás, a nossa própria verdade, ela muda. A verdade para mim hoje, com 60 e poucos anos, é muito diferente da minha verdade quando eu tinha 40 anos, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 10 anos. Ela vai mudando, ela é dinâmica. E a verdade que eu tenho hoje, provavelmente daqui mais 10 anos, já talvez seja alguma coisa diferente também. Por isso que essa verdade é muito difícil de ser localizada. Porque quando a gente parece que está chegando nela, ela afasta mais um pouquinho. Aí você corre mais um pouquinho atrás dela, ela dá mais uma esticadinha. Na realidade é porque ela é dinâmica, ela é eterna, ela é infinita. Então esse aprendizado, a gente começa a fazer isso realmente quando nós damos atenção ao Espírito que está dentro de nós. Então não é tanto o conhecimento que realmente é o mais importante. O conhecimento ajuda, mas o que ajuda no espiritualismo mesmo é a prática. Então nós temos que ter práticas espirituais. E de uma forma geral, todos nós temos. Todos nós fazemos de uma forma ou de outra práticas espirituais e às vezes nem sabemos que o fazemos. Um exemplo é a concentração. É um dos caminhos para se chegar até a meditação, que é o samadhi, o estágio final da meditação. Antes de chegar nisso, tem que aprender a fazer concentração. Aí o pessoal que fala, eu não sei fazer concentração. Conversa que não sabe. Todos nós sabemos fazer sim. Quando tem alguma coisa que interessa, você fixa a tua atenção só naquela coisa que te interessa, seja o que for. Se você está fazendo um trabalho realmente importante para você, tu fixa a tua atenção total naquele trabalho. Se tu está fazendo um programa de computador, tu fixa a tua atenção total naquele programa de computador. Então nós sabemos concentrar sim, só que nós sabemos concentrar no mundo exterior. Falta aprender a concentrar no mundo interior. Então esse é o lado que a gente começa a mostrar que às vezes tem algumas coisas que a gente vai aprendendo sem saber que estamos aprendendo. Então nós somos direcionados. Existe um espírito por trás do ego, por trás da personalidade. E esse espírito vai nos direcionando gradativamente à medida que a gente dá abertura, e em dando abertura vão surgir nessas oportunidades de você participar de grupos espiritualistas. Seja o grupo que for, pode ser cristão, pode ser budista, pode ser o que for. Quem começa a participar desses grupos e começa a achar isso importante, seja nem participando de grupos, seja através de estudos sozinho, é retrato de que o Espírito realmente começa a estar presente em nossas vidas. Então, acelerar este processo é questão de método, questão de estudo, questão de algumas práticas. Então, isso nós fazemos sim aqui na Sociedade Teosófica e convidamos todos a fazerem isso. Falam fortemente na reencarnação. Só que a reencarnação muitas vezes é mal compreendida. O cara acha que reencarnar, o Osmir morreu, o Osmir nasce de novo. É errado. A personalidade morreu. O que
pode reencarnar é o princípio que nos gerou. O princípio que gerou uma personalidade pode gerar uma outra personalidade. Essa outra personalidade não é nós. Pode ser totalmente diferente ou complementar. Então a gente vai ver nisso aqui que o objetivo da encarnação é o aprendizado do espírito na matéria. Então isso aqui estamos fazendo. Então nós fazemos isso através de palestras aqui às sextas-feiras. Quem gosta de mergulhar um pouco mais nos ensinamentos, não temos cursos abertos às segundas, às terças e às quartas-feiras também. Então quem quiser participar de nossos cursos, é só deixar o endereço aqui e marcar. O curso de segunda-feira é de Teosofia. A próxima aula do curso de Teosofia na segunda-feira vai ser sobre a lei da evolução, onde nós vamos mostrar aqui na segunda-feira que tudo tem vida, absolutamente tudo. Tudo está em evolução. Um simples átomo, a um vegetal, a um animal, a um ser humano, todo mundo está em evolução. Então a aula dessa segunda-feira vai ser sobre isso, mostrar a longa peregrinação que já aconteceu no espírito em todos esses reinos. E não para no ser humano, tem coisa mais para frente. Vamos falar sobre isso também. Vamos ver que a evolução nos leva a esses grandes seres que já vieram aqui, como Cristo, como Buda, como Krishna, como outros seres também. É simplesmente um estágio evolutivo. Eles estão na nossa frente, mas já estiveram onde nós estamos hoje. Então tudo é aprendizado, tudo é crescimento. Quando a gente percebe isso, a gente vê que a vida tem alguma coisa a mais do que aquilo que a gente faz no dia a dia. Então a gente começa a procura. Então, Sociedade Teosófica é isso. Quem quiser participar do nosso trabalho, são todos muito bem-vindos. Ok? Hoje nós vamos falar sobre um tema, para quem não conhece muito a teosofia, pode ser até um pouco chocante, mas não tem importância não. A gente vai tentar falar ele da forma mais simples possível. Nós vamos falar sobre um tema que o hinduísmo chama de Maya. Maya significa ilusão. Então, nós vamos mostrar aqui, de acordo com o pensamento teosófico, o mundo que nós enxergamos, ele não é do jeito que a gente enxerga. Nós estamos iludidos. Não é que o mundo não exista, nós estamos simplesmente iludidos. A compreensão que nós temos do mundo não é exatamente aquilo que o mundo é realmente. Então, esse vai ser o tema da palestra de hoje. Sou eu mesmo que vou dar essa palestra. A semana que vem nós vamos receber uma outra pessoa que vai dar a palestra. O nome dele é Carlos Conte. O Carlos Conte é membro da Sociedade Teosófica também. Ele é maçom. E a semana que vem ele vai falar sobre o poder dos símbolos. Vai ser uma continuação de uma palestra que ela já deu aqui mesmo. Falar sobre os símbolos e entendimento sobre os símbolos. Então estão convidados desde já também para a palestra da semana que vem, neste mesmo horário, que vai ser o poder dos símbolos. Ok, gente? Antes de iniciar a palestra, só um breve momento de introspecção. Vamos procurar sentar da forma mais confortável possível. Com certeza todos tivemos uma semana atribulada, muita atividade, muita mente, muita correria. E quando a gente fala sobre temas abstratos, é importante que tenhamos a mente um pouco mais tranquila para a captação dessas coisas mais abstratas. Então, simplesmente acalmar. Se alguma emoção nos perturba, podemos pedir silenciosamente a ela para dar um tempinho, que agora nós não vamos resolver isso. Agora vamos dar um tempo para nós mesmos e não para o mundo. Se pensamentos também nos importunam, também podemos pedir a eles para permitir algum tempo de paz, de observação, de relaxamento, um momento mais para sentir do que para pensar.
Pensar é muito bom quando precisamos disso. Mas para entender a espiritualidade, temos que transcender os pensamentos. A vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz, paz. Voltando a atenção para a sala. E vamos começar a falar sobre a palestra de hoje. Apaga a luz aí. Se alcança? Para quem gosta de estudar esse tema, Maia e a Grande Ilusão, um bom livro que trata dele se chama O Homem, Deus e o Universo. O autor dele é Taimni, ele é um ocultista da Sociedade Teosófica, já falecido, acho que em 1963, se não me engano. Tá? Ele era um químico, ocultista, um tremendo estudante de filosofia oculta, e ele tinha uma grande vantagem. Além de ser um grande ocultista, ele também estudou muito o aspecto de ter sido formado em química, inclusive o curso dele de química foi feito na Inglaterra, então durante um bom tempo. Então ele misturou coisas abstratas com um pensamento concreto. Então ele é um grande autor que consegue mesclar certas coisas muito abstratas de uma forma que a gente possa entender um pouco mais facilmente antes da gente mergulhar realmente na mente mais profundamente. É um bom autor, vale a pena a gente ler isso aí. Então aqui eu vou falar simplesmente um resuminho, só de 2 capítulos desse livro. Pode chegar, seu Wilson. Pode entrar, eu permito que você entre, tá? Apesar de que você está na minha lista negra, você pode entrar, não tem problema não. Tá? Boa noite. Tá? Então vale a pena ler sim esse livro aqui. Eu gosto de colocar isso aqui sempre, muitas pessoas que já viram isso aqui diversas vezes, mas eu insisto mais uma vez, tá? Estou sempre colocando essa exortação do Buda aqui, nas palestras que eu dou, nos cursos que eu dou, porque ela é muito importante. A gente é bombardeado de todos os lados com informações. Desde quando a gente é criancinha, a gente é bombardeado de informações, de todos os lados. E a gente tem uma crendice muito forte em acreditar que tudo que passam para a gente é verdade. Então o Buda vem e fala assim para a gente, ó, não acredite em algo só porque você ouviu. Ele vem e fala, não acredite porque todo mundo fala a respeito. Ele vem e fala, não acredite porque está escrito nos livros religiosos. Não acredite só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em tradição que foi de geração em geração. Mas depois de muita análise de tudo isso aqui, análise e observação, então você concorda com a razão, conduz ao bem e ao benefício, então aceite e vive. Então o que ele está dizendo aqui? A gente usar o nosso discernimento, usar o nosso conhecimento, principalmente o nosso discernimento. Esse negócio está bom ou não está bom? Está bom, aceita. Não está bom, descarta. Então simplesmente não vai acreditar em tudo. Isso aqui a gente fala muito, que as religiões chegam aqui, na maioria das vezes, e quer colocar coisa para a gente de goela abaixo. E é verdade e não explica por quê. Porque é dogma, não se pode falar sobre isso. Aqui na teosofia não é desse jeito. Aqui ninguém bota nada de goela abaixo em ninguém. Primeiro a gente passa pelo crivo do nosso discernimento, da nossa análise, aí sim, legal, vale a pena. Se é budista, se é hinduísta, se é cristão, tanto faz. Não faz diferença. Mas isso aqui, então por isso que eu gosto de colocar sempre isso aqui. Então isso é dito que é do Gautama Buda sobre isso. Quando nós vamos falar sobre mundo, ilusão e realidade, então eu sou obrigado também a colocar mais uma vez essa apresentação aqui, que eu sempre coloco, para a gente entender o que nós somos na realidade. Nós achamos que nós, como pessoa, somos
nosso corpo físico, nós somos emoções e somos pensamento. Está errado? Não, não está errado. Nós somos isso sim. Mas nós não somos só isso. Então isso aqui, ó, nós somos corpo físico, nós temos emoções e nós temos pensamentos. Esse é o lado que a gente se conhece. Mas por além desse lado que nós conhecemos, nós temos uma coisa maior. Essa coisa maior é chamada de alma. Então essa alma nossa, ela é mais do que simplesmente aquilo de corpo físico, emoção e pensamento. Nossa alma, ela é composta também, assim como aqui tem 3 aspectos, a nossa alma, o nosso eu superior também tem 3 aspectos. Um deles também é mente, mas é mente muito abstrata. Um segundo é o nosso aspecto intuicional. E o terceiro é o nosso aspecto vontade. Então, enquanto aqui nós somos pensamentos, somos emoções e somos pensamentos concretos, quando nós morremos, nós vivemos nesses planos aqui, nós somos aquilo que a teosofia chama de Atma, Buddhi e Manas. A Atma é o aspecto vontade, Buddhi é o nosso aspecto intuição e Manas é o nosso aspecto de mente mais abstrata, mais aberta, mais profunda. Então nós somos, sim, tudo isso aqui, mas na realidade nós somos quase que isso aqui. Porque a gente morre, a gente vive. Então não existe esse negócio de morte na teosofia. Morte é simplesmente o espírito abandonando algum corpo, algum veículo e passa a operar em outro veículo. Mas o espírito é eterno, ele não morre, ele está lá. O que morre é o corpo. O corpo, sim, do pó vieste ao pó retornarás. Mas a gente vai viver, sim, aqui nesses planos aqui como alma. Mas mesmo como alma aqui, isso não é a realidade suprema. Acima da alma existe o que a teosofia chama de mônada. Então vamos falar que isso aqui é personalidade, isso aqui é alma e aqui é espírito. Então o nosso espírito também, ele tem princípios. Então tudo que é criado é abaixo do plano divino. Então tudo que é criado abaixo do plano divino vai desaparecer. Então o que a teosofia chama de realidade? Realidade é aquilo que existe eternamente. Aquilo que não existe eternamente não é realidade. Então, começa por aí a definição de Maya. Então, se a realidade é o espírito, tudo que está abaixo do espírito é Maya, é ilusão. Por que é ilusão? Porque realmente não tem existência por si próprio. É algo parecido como você vai para perto de um espelho e se olha no espelho. O espelho é realidade? Não é. É uma imagem praticamente perfeita do que você é. Inclusive tem profundidade. Então parece realidade, mas se você sai de frente do espelho, aquilo deixa de existir. Então o espelho não é realidade. Então o que existe daqui para baixo também, abaixo do plano espiritual puro, do plano divino, tudo é criado, então tudo é destruído. Então tudo que é criado não tem existência por si própria, então é ilusão. Então a gente olha para o mundo, parece que o mundo é uma realidade suprema, mas esse mundo vai desaparecer. Isso aqui é conhecimento milenar dos espiritualistas, mas os cientistas já sabem disso. Tanto que já sabem que o universo surgiu num Big Bang, o universo vai se desenvolvendo, e no final do ciclo do universo, o universo vai ter aquele que é chamado de Big Crunch, ou seja, começa num ponto e volta para um ponto. Então o universo tem começo, tem meio e tem fim. Isso é científico. Científico de 1900 e pouco para cá é que os cientistas chegaram a essa conclusão. Agora o ocultismo já fala isso há milênios, que o universo não é perpétuo. Então a manifestação do universo, ela vai desaparecer. Aí daqui a que medão, o mundo vai acabar e eu? Nós não somos do mundo, nós somos o espírito. Se nós somos sendo o espírito, então, quando o mundo acabar, nós vamos estar no plano do espírito, não vai acontecer absolutamente nada conosco. Mas a criação, os nossos veículos, os nossos corpos que nós usamos na manifestação, vão todos serem dissolvidos. Então vou falar isso aqui, só sobre isso aqui, porque tem algumas pessoas aqui que sempre estão entrando na teosofia pela primeira vez, então eu gosto de repassar isso aqui. Mas isso aqui é tema, por exemplo, do nosso curso de teosofia. A gente fala 3 aulas de 2 horas só sobre isso aqui, para explicar isso aqui em detalhe como é que é isso. Mas hoje não é o nosso objetivo falar sobre isso, tá? Então Maya
é uma palavra em sânscrito, essa palavra significa ilusão. Ilusão, ela pode ser cosmológica, o mundo é uma ilusão, mas ela pode ser também psicológica. Quanta ilusão psicológica existe dentro da gente? Então ela pode ser das duas formas, tá? Então pode ser fenomênica ou percepcional. Então isso é Maya, para entender o que é a palavra Maya dentro do conceito egípcio não hindu, tá? Então existe realidade e existe ilusão. Então aquilo que não muda, aquilo que é eterno, esse merece o nome de realidade. Aquilo que muda não merece o nome de realidade. A gente acha que nós somos reais e a gente acha que nós somos o corpo. É só a gente olhar quando a gente era bebezinho, como nós somos hoje, e como vai ser quando a gente tiver 100 anos. Aí você vê que, na realidade, isso aqui é tudo ilusão. Vai acabar tudo. Beleza. Beleza é um negócio que é um conceito de beleza. Olha a beleza para ver também o que acontece ela à medida que a idade vai avançando e vai chegando lá. A beleza continua interior, mas a beleza exterior, ela vai acabar. Então tudo isso é ilusão nesse sentido. A gente acha que é realidade e não é. Agora existe uma realidade absoluta. Essa realidade absoluta, ela afirma a existência dela, tá? Sem causa. A realidade não tem causa, ela é infinita, ela é eterna e ela é imutável. Essa realidade tem diversos nomes. A gente aprendeu no Ocidente que essa realidade se chama Deus. É o nome que a gente dá aqui nessa realidade. Então Deus é nesse sentido. Ele não tem causa, ele não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele é eterno e ele é imutável. Deus é sempre Deus. Então a gente começa a entender o que é essas coisas, tá? Então está para além de tudo que é manifestado. Então naquilo que eu falei que o universo tem um Big Bang, o início, um meio e um fim. Então quando começa esse processo todinho de dissolução do universo, então todos os espíritos voltam para Deus. Não é que o espírito deixa de existir, ele continua existindo, mas a manifestação de Deus, que se chama universo, deixa de existir. Então a manifestação é cíclica. Então o universo desaparece, depois de algum tempo surge outro universo, começa tudo outra vez. Esse negócio é eterno e é cíclico, e a repetição dele é infinita, não tem fim. Então essa é a realidade absoluta que nós estamos falando, tá? Essa realidade tem um monte de nomes diferentes de acordo com o que as pessoas estudaram. Na Cabala, isso aqui é chamado de Ein Sof, né? Existência negativa. Se você pegar o hinduísmo, isso é chamado de Parabrahman, Brahman, Nirguna Brahman, são os nomes que dão. Masdeísmo chama de Zerona Akena, tempo sem limites. O budismo chama de Amitabha, o esplendor infinito. O taoísmo chama de obscuridade, é o não ser, é o tal, que não se dá para nominar. Se você pegar o confucionismo, ele chama de Tian, ele chama de céu. Suméria, na Babilônia, na Caldeia, é chamado de o caos primordial. Mitologia grega também o nome era o caos. No Egito era Nut, Oneit, o abismo celeste, o espaço ilimitado. No hermetismo, isso é Deus que sempre esteve em repouso. No gnosticismo, o nome é Daitos, profundidade, o grande abismo. No cristianismo é Deus. Você vê que mudaram-se as filosofias ao longo do tempo, mudaram-se os nomes ao longo do tempo, mas tudo é essa realidade absoluta. Então, quem é que está certo e não está errado? Todas as filosofias falam nessa realidade absoluta. E a gente teima em não perceber essa realidade absoluta. Então, um dos nossos objetivos na teosofia é deixar isso muito claro para nós. E saber que essa realidade absoluta, é a razão de ser de nós, o nosso desconhecimento dela, é a razão de ser da gente continuar nesse mundo, e esse mundo aqui é um mundo que está em constante mutação. A gente olha a nossa vida, a gente percebe, a gente nasceu criancinha, lutou, conquistou um monte de coisa, daqui a pouco você vai morrer, você vai perder tudo que você conquistou. O ocultismo diz que você nasce de novo, e você começa de novo, a lutar, tudo que você conquista, você perde. Aí vai, vida após vida, você conquista, você perde, você conquista, você perde, conquista, perde. Chega uma hora que a gente cansa disso e começa a ver, pô, não tem nada melhor do que isso aqui, não? Aí está dizendo, tem coisa melhor. Essa coisa melhor é essa realidade absoluta. Essa coisa melhor é voltar para esse plano da realidade absoluta e sair desse plano que está em constante mutação. Então é isso que o Buda fala, que chama de Nirvana,
que o cristianismo fala de céu, mudam-se os nomes. Então a vida nesses planos superiores, ela é plena, ela é perfeita, ela é de bem-aventurança total. E a nossa vida aqui tem tudo isso, mas tem durante um certo tempo, conquista e perde, conquista e perde. Então, por isso que realmente teosofia é importante na nossa vida, para a gente compreender e começar a procurar essa realidade absoluta. Então vamos falar sobre Maya, a grande ilusão. Tá? Nosso universo, ele é um produto dessa ideação divina. Deus criou esse universo através daquilo que é chamado de ideação cósmica. Então criou-se o universo. E nessa criação do universo, entrou-se os mundos individuais, as almas, resultado dessa ideação divina na mente individual. Então existe uma mente individual, por trás da nossa mente individual existe a mente divina. Então a mente divina está dentro de nós, através da nossa mente. Então isso aqui é essa ideação divina, isso é a criação do mundo. Então Deus criou o mundo, Deus nos criou e nos colocou dentro do mundo. Através desse processo nós entramos nesse processo cíclico de existência de universo, de começar e acabar. Por que Ele fez isso? Ninguém vai explicar isso aqui, porque se eu falasse por que Deus fez isso aqui, primeiro que eu estou querendo falar demais. Quem vai saber por que Deus fez? Eu não sei nem o que meu pai fez, eu vou saber o que Deus fez. Então não dá para saber, mas a gente compreende, entende, está no mundo, e se está no mundo, então vamos começar a correr atrás disso e verificar realmente, pelo menos que nós entramos. Se nós entramos, como é que nós vamos sair? A teosofia mostra aqui no símbolo dela que existe uma porta de saída. E a porta de saída desse mundo não é a pessoa, a porta de saída é o espírito. O espírito entrou e é o espírito que tem que sair. Então, enquanto nós não conhecermos como espírito, nós não vamos achar a porta de saída desse mundo. Então, o que é? Maya é a ilusão que leva a gente a considerar o nosso mundo individual como sendo algo diferente do mundo divino. Eu sou separado de Deus. Bom, começa pelo seguinte: se eu sou separado de Deus, qualquer um de nós que acredita em Deus, isso é uma blasfêmia. Porque se eu sou separado de Deus, então Deus não é onipotente. Percebe? Se Deus é onipotente, então eu não posso ser separado dele. Porque se eu sou separado, então Deus não é onipotente. Ou então a gente acredita realmente que Deus é onipotente, onipresente ou onisciente, ou então tu acredita que tu é um ser separado e Deus não é onipotente. Então Deus não é o absoluto. Ou então ele existe ou ele não existe. Então essa compreensão aqui, de achar que a gente é separado do mundo divino, que eu sou uma coisa e Deus é outra, isso se chama Maya, de acordo com esse conceito. Então a ilusão, ela se apresenta em tudo na nossa vida, tudo tem ilusão. E essa falta de discriminar a realidade é que nos impede de enxergar que esse mundo é ilusório. A grande maioria das pessoas acha que é um absurdo quando a gente fala aqui que está vivendo num mundo de ilusão. E os próprios espiritualistas confundem quando se fala em Maya, em ilusão. Os espiritualistas acham que Maya, ilusão, é porque o mundo não existe. A gente está vendo coisa, não existe o mundo. Não é isso, Maya, o mundo existe. Claro que existe. Se eu der um chute aqui no Mário, ele vai sentir um chute. Então como é que não existe o mundo? Existe. Agora, o que nós estamos querendo mostrar aqui é que o mundo existe, mas nós vamos mostrar daqui a pouco mais em detalhes que esse mundo não é exatamente aquilo que a gente acha que ele é. Então esse é o conceito de Maya. Ilusão existe em tudo, tá? Então se a gente não está apto para entender isso aqui, a gente pode compreender algumas ilusões que dá para perceber. E quando a gente começa a entender algumas ilusões, a gente vai ver que outras coisas que a gente acha que não é ilusão, a gente vai chegando à conclusão que são ilusão também. Então esse é o que nós queremos falar. Então vamos começar a falar a coisa aqui através de algumas ilusões que são objetivas. E essas ilusões que nós vamos falar aqui agora são ilusões conhecidas pelos cientistas. Ou seja, então, a conhecida agora, mas já era conhecida pelo ocultismo há mais de 2, 3 mil anos, 5 mil anos atrás. Primeira ilusão. A astronomia mostra para a gente que existem bilhões de estrelas no universo. Existem bilhões de estrelas, tá? Algumas estão sendo formadas, outras estão sendo desintegradas. E a distância entre estrelas são enormes. Isso aqui é fato científico. Tem um telescópio grande em Palomar que mostra
estrelas que estão a 1.000 milhões de anos-luz de distância de nós. Depois não falar isso aqui, essa distância é um absurdo. A estrela mais perto de nós, que não está na nossa galáxia, a nossa galáxia é chamada Via Láctea, ela está a milhões de anos de luz de distância da gente. Para entender o que é um ano-luz, é a distância que a luz percorre em um ano. A luz, ela se propaga em um ano a uma velocidade de quase 300 mil quilômetros num segundo. Vamos falar, quantos segundos tem um ano? Um ano vezes 365 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Aí a gente chega na quantidade de segundos que tem num ano. Aí você pega esse número, que vai dar um número desse tamanho aqui, ó, multiplica por esse número aqui, que é quase 300 mil quilômetros por segundo. Aí a gente tem a noção do que é um ano-luz. Ou seja, é uma distância abismal. E eles estão falando aqui que existem, a estrela mais próxima de nós está a uma distância muito grande de nós aqui. Algumas aqui a 1.000 milhões de anos-luz. Então, quando a gente olha para o céu e vê esse mundaréu de estrela aí, parece estar uma pertinha da outra, ou parece que elas estão pertinho da gente, tão longe para caramba. Tá? Então, se a luz que sai de uma estrela para chegar até nós, ela leva milhões de anos para chegar até nós. A luz do Sol, o Sol é uma estrela. A estrela mais próxima de nós é o Sol, que está dentro do nosso sistema solar. A luz do Sol para chegar até nós leva quase 7 minutos. Se o Sol explodir, nós só vamos perceber que ele explodiu daqui a 7 minutos. Antes disso, a gente não percebe. Tá? Então, é isso aqui que a gente vê. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente vê que, na realidade, quando a gente olha para as estrelas e olha as estrelas, o que você vê não é o universo como ele é agora. É o que ele era há milhões de anos atrás. Essa luz está chegando até nós agora. Se ela está chegando agora, aquela estrela que você está percebendo, de repente ela não existe mais. Ou existe, mas tem grande chance de nem existir mais. Então, o que você enxerga como sendo uma realidade, não é realidade. O sistema solar ou as estrelas não são como a gente percebe. Então, a maioria das estrelas que a gente vê é possível que já tenha desaparecida sem sequer a gente saber que ela existe. Então, todo o trabalho que os astrônomos fazem em observar o universo, discutindo se tem vida naquele lugar, não tem vida naquele lugar, é relativo, porque eles estão enxergando o passado, não estão enxergando o que é agora. Então, isso aqui, só uma foto aqui para a gente ver a quantidade de estrelas que existe aqui. Isso aqui é uma galáxia. Então, só na nossa galáxia parece que tem bilhões de estrelas, em cada estrela tem planetas. Então, a gente vê a enormidade que é isso e aquilo que a gente enxerga. Então, é realidade ou é maia? É maia nesse sentido. O que nós percebemos tem grandes chances de não ser a realidade que a gente percebe. Então, o universo é isso aqui, ele é uma ilusão nesse sentido. Pode ser que nem exista mais, mas mesmo que exista, ele passa a ser diferente do que nós observamos ele hoje. Então, isso aqui é uma ilusão, como se diz, é no macrocosmo. Então, aquilo que a gente acha que é a realidade que nos aparenta, no macrocosmo é chamado de maia, porque a nossa percepção não é realmente aquilo que é mostrado para nós. Vamos sair agora desse lado infinito e vamos entrar agora no microcosmo, vamos entrar no infinitesimal. Você vê que é uma outra ilusão. Então, a ilusão do macro já está mais ou menos clara até para os cientistas. Agora vamos ver a ilusão do micro, para ver que realmente aquilo que a gente enxerga no mundo como uma realidade não é real. Então, aquilo que a gente acha que é objeto sólido, essa mesa aqui tem aparência sólida, não é? A gente não está vendo? A gente olha, isso aqui parece ser sólido, mas isso aqui é composto de átomos e de moléculas. Todos os corpos, toda a matéria é composta de átomos e moléculas. Tá? E esses átomos e moléculas vibram e agem entre si. E dessas vibrações que ligam as moléculas do átomo, compõem nossos órgãos dos sentidos. A gente enxerga desse jeito. Então, átomo e molécula, olhando o átomo pelos microscópios mais potentes que existem, a gente vai ver que uma molécula e um átomo é praticamente matéria vazia.
Existe um núcleo, existem os elétrons girando em volta do núcleo. Se pegar um corpo humano, eu, aqui, tirar dentro de mim todos os espaços vazios que existem dentro, entre os meus átomos, entre as minhas moléculas, se tirar tudo, deixar só a matéria como nós a conhecemos, aquela matéria infinitesimal, sabe quanto resta? 1 grão de poeira. 1 grão de poeira é a quantidade de matéria que tem dentro de um corpo, e isso a gente acredita que a matéria, aquela aparência, é uma coisa sólida. Então isso aqui já é provado, isso é provado através de microscópios ultrapotentes, isso é conhecimento. O que eu admiro muito no conhecimento oriental, porque isso aqui é conhecimento milenar deles, coisa que a ciência veio a descobrir de 1900 para cá. Então é essa a verdade. Então eliminou todos os espaços que compõem o corpo humano, resta 1 grão de poeira. O resto é espaço vazio. E por que tem aparência sólida? A gente olha para a matéria, parece sólida. Porque um pouquinho de matéria que existe, que é quase nada, está em vibração, em movimento contínuo. E esse movimento contínuo dá a impressão para os nossos órgãos dos sentidos, a percepção de solidez. Esse é um primeiro princípio. Por que a gente percebe esse aspecto de solidez? E o outro aspecto é o seguinte: existe uma lei da física que diz que 2 corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então a gente tenta ocupar o lugar dessa mesa aqui, essa lei não permite, então dá aparência de solidez. Mas isso aqui não é sólido, não existe absolutamente nada de sólido. Então a nossa percepção do micro também é ilusória. Não é que a mesa não existe, não é que eu não existo, mas se a gente enxergasse ela aos olhos de um microscópio eletrônico, aos olhos do espírito, por exemplo, a nossa percepção da matéria, ela é totalmente diferente do que a percepção que nós temos através da visão, da audição, do olfato e tudo mais. Por isso, não só o macro, como também o micro são ilusão. Ilusão nesse sentido, ilusão não é que não exista, existe, mas o que ele é na realidade é diferente daquilo que a gente percebe. Então são os movimentos dele, que é a base principal sólida. Então o mundo material, como a gente compreende, ele não é desse jeito. Então a gente está avançando no conceito do Maya, de acordo com esses conhecimentos do hinduísmo. Então a ciência não compreende essa realidade, ela vai de passo em passo naquela direção que os ocultistas, como eu estou falando, já conhecem há milhares de anos. Milhares de anos já é conhecida. A moda de hoje dos cientistas fala é a teoria das ondas, que não existe matéria, que de fato não existe mesmo, tudo é energia, tá? Esse é o conhecimento hoje, tudo é energia. E chamam isso aqui de teoria das ondas. Então os cientistas falam que existem ondas engarrafadas, que é matéria, e ondas desengarrafadas, que é radiação ou luz. Esse é o conhecimento da ciência hoje. Tá? Então que na realidade não existe matéria, existe energia. E o ocultismo fala que na realidade nem energia existe, tem coisa além da energia. Então o pensamento gera energia, a energia gera matéria. Então o pensamento é mais sutil do que a energia. Acima do pensamento existe a consciência, é mais sutil do que o pensamento, até chegar em Deus. Então até chegar em Deus nós chegamos na realidade absoluta, enquanto não estamos presos na matéria, nós estamos na verdade relativa. Então nessa percepção relativa é que nós entramos nesse mundo de Maya, se prende nesse mundo de Maya, a gente tem um apego danado por essa coisa de Maya, e esse apego danado, se a gente olhar pelos olhos do espírito, é idiotice. Não tem sentido a gente ter apego às coisas da matéria, que matéria não existe. Não tem sentido você ter apego a ouro, porque o ouro na realidade não existe. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então aniquilar a matéria é desengarrafar essas energias, aprisionar, liberar da prisão e deixar ela andar. Tá? O materialismo, esse ortodoxo aqui, morreu, que matéria realmente não existe, mas os cientistas insistem em procurar matéria. A moda agora é achar o bóson de Higgs, aliás parece que acharam no colisor de Hadron lá, né?
Mas agora já estão querendo chegar à conclusão que não sabem ainda. Só que os cientistas não sabem, mas não admitem que não sabem. O ocultismo sabe muito mais dessas coisas do que os cientistas. Só que eles não dão o braço a torcer. Isso aqui já é conhecimento. A matéria, aquele tijolinho fundamental do universo, que até o ano de 1900 era chamado de átomo, não tomo divisível. Então o átomo era a menor partícula que existia no universo. Até 1900 era desse jeito. Tá? Isso aqui o ocultismo já dizia que não. Que a menor partícula do universo é a partícula fundamental do primeiro plano, chamado plano AD. Existem tantas partículas diferentes até chegar até nós, são milhões de partículas diferentes. Os cientistas descobriram cerca de 200 dessas partículas e parece que sabe tudo. Está tudo lá no ocultismo, mas o ocultismo, para ser verdade, o cientista tem que provar. Mas tudo bem, tá? Tem uma pergunta aqui: se não existe base para o universo físico, como a gente vê, esse mundo maravilhoso que tem forma, tem cor, tem som, que nos rodeia, que de fato é isso aqui, o que é isso aí? O que é isso se não tem base? Não tem matéria, é um corpo, é um grão de areia, então o que é essa base? Então a ciência não tem resposta, porque a ciência não reconhece a existência de mundos mais sutis do que a matéria. E o ocultismo fala que só no nosso plano, do nosso sistema solar, além do plano físico, o plano físico é um dos planos. Tem o plano físico, tem um plano astral, tem um plano mental, são coisas mais sutis, até chegar no plano AD, que é o primeiro plano. Como a teosofia sabe, o ocultismo sabe da existência desses planos, é que ela postulou e fala sobre todos esses tipos de matérias diferentes. Está lá escrito tudo isso. Então, para encontrar uma resposta, então a gente tem que entrar dentro da nossa mente. Aquilo que eu falei, matéria está dentro da energia está dentro da mente. Então, para a gente conseguir compreender isso aqui, a gente tem que entender a mente. Se nós não entendermos a mente, nós não vamos compreender essas coisas. O universo é mental, esse é um dos axiomas das leis herméticas. O mundo é mental. Se o mundo é mental, significa que nós estamos cercados de mente por todos os lados. Então a gente pensa, a gente sente que está vivendo no mundo de formas tangíveis, mas na realidade nós não estamos vivendo num mundo de formas tangíveis. Nós estamos vivendo num mundo mental. Esse mundo mental é a nossa mente. Daqui a pouco nós vamos mostrar que o mundo que nos aparece exteriormente, na realidade é a projeção da nossa mente. O mundo exterior, ele está dentro de nós. Ele é projetado para fora, através desses princípios mentais aqui, e nos dá a aparência de solidez, a aparência daquilo que a gente enxerga. Então, tudo que a gente toca, que a gente vê, a gente cheira, são só imagens mentais que estão dentro de nós, e essas imagens mentais são projetadas para fora. Então, eu enxergo um mar aqui na minha frente. Então, na realidade, o mar, ele existe na mente. O que a gente vê aqui é uma projeção das mentes aqui, indicando a existência de alguma coisa fora da mente. Mas todos nós existimos dentro da mente. E o que nós vemos fora é só projeção. Então, por isso que o mundo é maia, é uma projeção, não é uma realidade. Então, imagens mentais podem ser estimuladas por agentes externos. Como eu falei, eu posso estimular o mar aqui dando um chute na canela dele. Então, eu consigo, através da minha projeção, que eu sou uma projeção, estimular outra projeção, a minha mente capta isso, a mente dele capta isso aqui. Então, esse mundo exterior, ele pode ser, sim, um dos estimuladores das coisas que acontecem. Mas não é só, tem coisas também, tá? Que são provocadas sem agente exterior. Tem coisas que a gente provoca sem nenhum agente exterior. Vou dar um exemplo aqui agora, que é uma coisa que vem sempre na cabeça, que eu falo. Alguém aqui conhece uma fruta chamada tamarindo? Todo mundo conhece, né? Não é só mineiro que conhece, não, né? Todo mundo conhece, né? Você pensa em tamarindo, não vem aquele gosto azedo aqui na tua boca? E o tamarindo, você comeu ele aqui, mas não teve a sensação aqui dentro de você agora? Por quê? Porque a imagem do tamarindo está dentro de você. Então, na realidade, está lá dentro. Como está lá dentro, então tem jeito de você estimular o teu corpo, estimular os teus veículos sem nada exterior.
Então é outra forma de estimulação, tá? Então no mundo físico externo não tem nada que pareça exatamente aquilo que a gente vê. Existe alguma coisa, mas não é como a gente vê, tá? Então a gente fala aqui, um exemplo que fala para pegar uma laranja. Se você pega uma laranja, entra em contato com ela, as vibrações da laranja atingem o olho, atingem o nervo, atingem o cérebro, produz na nossa mente uma imagem de uma laranja. É assim que é o processo científico de produção de imagens. Agora, o objeto que produziu essa imagem, ele na realidade, aquela laranja que é o objeto que produziu essa imagem da laranja dentro da nossa mente, ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem cheiro, é átomo, é simplesmente alguns átomos em movimento que dá aquela coisa que estimula a nossa mente para enxergar aquele negócio como sendo uma laranja. Mas aquela laranja, se você pegar aquela laranja e pegar esse negócio, taca na minha mão, é átomo do mesmo jeito em vibração. Mas a percepção que nós temos, isso aqui é uma coisa e laranja é outra coisa, tá? Então, as demais impressões sensoriais são vibrações que atingem os sentidos, tudo isso, tá? Então, a primeira verdade ou ilusão é isso aqui. O que a gente percebe não são objetos que ficam fora de nós, mas imagens mentais que estão dentro de nós. A imagem está lá dentro. Se a imagem não estivesse dentro de nós, a gente não teria como perceber a existência disso. E numa outra aula que eu dei aqui outro dia, alguém deu um exemplo aqui, que é dito que na época que as caravelas vieram para a América aqui, as caravelas chegaram perto dos índios, os índios não enxergavam as caravelas. Por que eles não enxergavam? Porque não existia na mente deles ainda a imagem de uma caravela. Então eles não percebiam. Eles começaram a perceber as caravelas depois que eles viam que estavam mexendo nas ondas, começaram a fazer alguma coisa. Então, gradativamente, eles criaram uma imagem mental. Mas enquanto não existia imagem mental dentro de nós, a percepção daquela coisa que parece ser, não é. Então tem que criar essa imagem mental dentro de nós, tá? Então imagens mentais estão na mente. E se elas não estão na mente, então a gente não é capaz de perceber isso aí. E tem algumas imagens que são imagens primordiais. Quem estuda Jung, ele chamava essas imagens primordiais de arquétipos. Então as imagens do mundo, os arquétipos do mundo, quando o mundo foi criado, então esses arquétipos foram feitos por Deus. Então todas essas imagens já existiam. É claro que nós vamos interferindo no mundo, e nós vamos trabalhando no mundo, e novas imagens têm que ser criadas. Então esse é o trabalho da mente. Então, outra verdade é que componentes diferentes da imagem da mente, forma, cor, cheiro, não, na realidade não são derivadas do objeto. São derivadas dessa forma mental. Então o objeto envia vibrações, esses estimulam a mente e gera a sensação. Então ele vem aqui e fala, a molécula de açúcar não é doce. A molécula de açúcar, a doçura, está dentro da tua mente. A molécula de açúcar e a molécula de sal são iguais. Tá? Tanto que se você não souber qualquer um, qualquer outro e pegar, você vai ter que experimentar para saber. Mas na realidade é para confirmar. Porque a imagem mental está em você. Se uma pessoa não tem a imagem mental dessas coisas, então ele não vai perceber o que é. Moléculas de clorofila não são verde, átomos de ouro não são amarelos. Todas essas qualidades são supridas pela mente. A imagem já existe lá, mas o átomo, na realidade, são todas da mesma, todas as coisas são feitas dos mesmos átomos, tá? E tem pequenas diferenças, a gente sabe disso. Alguns têm mais elétron, outros têm menos elétron, e essas coisas do lado externo impulsionam a imagem mental nossa e são os agentes que nos levam a achar que o ouro é amarelo, que o açúcar é doce, que a clorofila é verde, leva tudo isso. Mas na realidade, todos os átomos não são desse jeito. Então a percepção é interior. Aqui é legal perceber isso aqui também, é para o lado exterior também, tá? Para coisas grandes também. Então quando a gente olha para uma pessoa e se acha essa pessoa bonita, você acha essa pessoa, a tua namorada, minha namorada é muito bonita. Você olha para ela, mas se você olhar bem, sobre os olhos do espírito, a tua namorada, aquela coisa que parece bonita, é um monte de átomo em movimento, não é nada além disso. A percepção da beleza que você está enxergando na tua namorada ou no teu namorado é porque a imagem mental está dentro de você.
Mas todas as mulheres e todos os homens são compostos dos mesmos tipos de átomos. É simplesmente isso. E assim mesmo é muito pouquinho. Então até nisso o mundo nos ilude. Parece que nos mostrar beleza em certas coisas, que na realidade essas belezas não existem. Todas são iguais. Então a beleza, ela existe. Mas a beleza não é uma coisa. A beleza é dentro de você. Então tem gente que acha uma pessoa bonita e tem gente que não acha. Porque cada um cria uma imagem mental de uma certa pessoa dessa forma. Vocês se lembram daquele filme lá que um cara tinha uma namorada gordona lá, gorda pra caramba lá, que ele era embromado lá, por ele achava que ela era linda e não tinha quem tirava da cabeça dele que ela era linda. Parece brincadeira, mas é mais ou menos isso. A gente cria uma imagem mental de uma coisa e o que a gente enxerga é essa imagem mental, não como a coisa é na realidade. Tem gente que criou uma imagem mental da nossa presidenta linda e adora ela. Tem gente que criou uma imagem mental dela péssima, detesta ela, mas é a mesma presidenta, não tem diferença nenhuma. Tá? Então esse é o lado, a gente começa a aprender para entender o que é Maia. Então, tudo isso aqui é um mundo, existe um mundo externo que ele é desconhecido, existe um agente no mundo externo desconhecido. Tá? Então, desconhecido porque nós não sabemos o que são átomos e não sabemos o que são moléculas. Os cientistas acham que sabem, mas não sabem. Tá? Então, é esse agregado de átomos e moléculas no microcosmo que nos levam a essa percepção do que a gente enxerga no mundo exterior. Então, essa afirmativa que o objeto vem do mundo exterior é aquele negócio que eu falei, pensa num tamarino, não precisamos falar de novo. Então a gente pode recordar um objeto de memória, pode construir ele pela nossa imaginação. Cada um consegue criar um objeto dentro da tua mente, cria. É só observar. E quando a gente consegue realmente criar uma imagem mental forte, a gente consegue visualizar aquilo que a gente quer. Então tudo, quem percebe tudo, não são os olhos, não é o olfato. Quem percebe tudo é a mente, que a mente está mergulhada no mundo mental. Então, para perceber o mundo, quem percebe é a mente. Tá? Então, aqui a gente fala que existem sanskaras, que são as nossas tendências. Tudo isso são coisas complexas que existem dentro da nossa mente. Quando a gente tem uma predisposição dentro de nós, quando você encontra uma pessoa pela primeira vez, você pode ter uma predisposição amistosa ou não amistosa. Que você tem tendências dentro de você que gera isso. Então, até isso é mental. Tá? Então, a mente é o fator que gera todos esses fenômenos e são estimulados por objetos externos ou então pela nossa memória, que é o caso que eu falei do tamarino agora há pouco. Falei, no tamarino tem na tua memória e tu chega a ter salivação em função daquilo que você pensou. Porque tudo está na mente, não está no mundo, está na mente. Tá? Então, duas fontes não explicam todas as imagens mentais, porque a imagem mental que a gente criou dentro de nós é nossa, mas existem as imagens mentais primitivas da evolução, desde quando o mundo foi criado, que são chamadas de arquétipos. Então a gente depende desses arquétipos para enxergar o mundo. Então a nossa percepção do mundo, fala... Deixa eu entender um pouquinho. Você sabe que eu não sou muito inteligente, então tem que repetir o fim da piada 2 vezes para eu entender. Eu nunca vi tamarino na minha vida. Sim. Ele é hindu e chegou aqui. Eu consigo criá-lo na minha mente? Eu consigo imaginá-lo? Sim, senhor. Você tem que ter uma experiência com ele para criar. Eu consigo a partir da hora que eu vi. É isso aí. Aí você cria a imagem mental dele. Aí nunca mais você vai esquecer. Sim, mas isso quando eu vi. E quando eu não vi, eu consigo criar? Por exemplo, eu não sei falar chinês. Eu não sei falar chinês. Eu consigo criar um sentimento ou uma palavra chinês? Seria... Tudo é criado, mas claro que tudo tem um grau de complexidade para ser desenvolvido. Então tudo é possível de ser criado de acordo com o esforço que você faça. Então criar uma imagem mental de uma língua chinesa, obviamente você vai ter que ralar um monte para aprender tudo isso aí. Não vai ser simplesmente aqui na vontade, quero aprender chinês e amanhã você sai falando chinês. Não é assim. Tá? Então, na realidade, o falar chinês, o falar coisa e tal, já é coisa da mente, não é coisa física. Tá? A palavra, antes de se passar na tua língua, ela foi na tua mente. Então, a palavra é, na realidade, pensamento.
Então, para você aprender o chinês, você tem que aprender a pensar em chinês. Pensou em chinês, pronto, você fala em chinês. Então, esse é um aprendizado a ser feito, mas nós estamos falando de coisas aqui do mundo externo. Então, você pode falar de hieroglifos, aquelas caracteres que eles usam lá para escrever. Tu pode aprender isso sim, e uma vez aprendizado, tu criou a imagem mental dele, então pronto, criou a imagem mental, você não precisa mais pensar nisso. Se for precisar do correspondente real, né? Claro. Eu vou criar na minha cabeça essa fruta. Você já fez diversos cursos aqui, onde nós já falamos diversas vezes que não existe nada a ser criado, tudo está criado, você simplesmente tem que se conectar. Então, você quer aprender chinês? Tem exemplos disso, tá? No Espiritismo tem exemplos disso. Eu conheço um cara que ele cantava em línguas que ele desconhecia totalmente, e cantava perfeitamente naquela língua, atestado por pessoas que entendiam aquela língua, e ele não conhecia aquela língua. Por quê? Porque ele realmente se conectou com alguma coisa que tinha esse conhecimento, tudo está na mente. Então, tudo são imagens mentais. Agora, para você conectar essas imagens mentais, se elas estão no teu consciente individual ou está no inconsciente coletivo, que é o trabalho. Tudo isso aí que você está falando está no inconsciente coletivo. Você tirar do inconsciente coletivo para chegar no teu inconsciente pessoal, é um trabalho que você tem que fazer, Wilson. Tá? Não vai pensar que o espiritualismo é moleza, não. Espiritualismo tem que ralar para aprender, tem que trabalhar muito. Tá? Vamos em frente, eu não consigo chegar onde eu quero. Tá? Hoje, os nossos cursos aqui são mais no estilo de workshop. Workshop é para discussão mesmo, né? Hoje é mais palestra mesmo, é claro. Precisando interromper, pode interromper. Então, a mente desenvolvida, ela pode operar sem os arquétipos. Então, o que é? A mente desenvolvida é a nossa mente individual, é o nosso espírito. Então, você pode operar independente do mundo. O mundo é mental. Você é espírito. Se você é espírito, você pode operar independentemente dos arquétipos criados pelo mundo para o mundo funcionar. Então, aí você passa a ser espírito independente daquilo que existe no mundo. Porque tudo que existe no mundo, a gente vai atrás, a gente está sugestionado, a gente está dominado pelo mundo. O que nós queremos fazer é perder essa identificação com o mundo e nos ligar no nosso espírito. Então, a gente pode se livrar de todos esses arquétipos. Se livrar dos arquétipos não significa que eles deixam de existir. O mundo continua existindo. Só que a impressão que essas coisas vai ter sobre quem desenvolveu esses aspectos de compreender que tudo isso é arquétipo, essas coisas não vão interferir mais na pessoa. Ou seja, ela está no mundo, mas deixa de ser do mundo. Então, essa é a compreensão. O cara que se autorrealizou espiritualmente, não é que ele sai do mundo, ele continua no mundo. Mas a impressão que o mundo faz no espírito dele é zero. Então, ele passa a ser um cara que atua no mundo sem se deixar influenciar pelo mundo. Então, a mente pode trazer para o exterior qualquer coisa, desde que você aprenda a mergulhar nela. É o exemplo que eu falei agora do cara lá que aprendeu a mergulhar no inconsciente e cantava em língua que ele desconhecia totalmente. Teve um outro cara que eu conheço também, que eles foram lá no Machu Picchu, conversando lá com um guia indígena lá local. De repente essa pessoa começou a falar num linguajar lá que ninguém que estava junto entendeu absolutamente nada. Mas o guia, que estava lá com eles, conhecia um pouco dessa linguagem anterior, falou que era maia, a linguagem dos maias lá da época. Então até isso, que é coisa antiga, está no inconsciente, é questão de conexão. Então dá para fazer também. Então isso aqui é a realidade, isso aqui que a gente fala. Eu não vou interromper mais a última, que seria a segunda pergunta. Então quando você fala, os cientistas pensam que isso está chegando até aqui. Os antigos já sabiam. Eles sabiam via essa conexão? Via conexão. Todo o trabalho dos Upanishads foi feito através dessa conexão. Os Upanishads são a literatura antiga que fala sobre tudo isso aqui, ela foi feita através do mergulho no inconsciente. Foi através disso que eles trouxeram todas essas informações e deixaram aí na literatura enorme, tanto nos Vedas, quanto nos Upanishads, quanto nos Puranas, através desse método. É conhecimento direto. O nosso conhecimento, quando a gente pega livros que a gente procura, é um conhecimento indireto. O conhecimento direto está acessível àqueles que
fizeram a lição de casa e aprenderam a mergulhar nesse histórico todinho aí para trazer as informações. Então é esse aí mesmo, tá? Então realmente eles trouxeram através de um processo chamado meditação, de mergulhar no inconsciente e trazer do inconsciente essas coisas que parece que está sendo provado agora cientificamente. É desse jeito mesmo, tá? Mergulhar no interior. Quem aprende a mergulhar no interior realmente tem conhecimento de primeira mão e não conhecimento de segunda mão. Então, dependência dessas percepções aqui, ó, tá? A nossa dependência desses arquétipos aqui é nos primitivos estágios de desenvolvimento mental. À medida que a gente desenvolver, nós vamos mergulhar mais profundamente, cada vez mais profundamente, e tudo que existe no mundo exterior vai deixar de nos impressionar. Então a mente, ela é independente dos sentidos e dos objetos externos. A mente é a realidade. Os objetos externos e os sentidos são coisas do mundo exterior, é Maya. E a mente precisa desse mundo externo nos primeiros estágios. Nos demais estágios, a mente trabalha no nível da mente. Então, o cara que realmente se transcendeu e percebeu essas coisas, eu vou conversar com uma pessoa, não precisa conversar, é mente com mente, direto. Então, não tem intermediário. Então, não tem como enrolar as pessoas. Está tudo claramente estabelecido através aquilo que é chamado de autorrealização espiritual. Então, os sentidos não são somente extensões da mente, mas são subordinados à mente. A mente usa o sentido, é só ver. Você vê um monte de homem junto que passa uma mulher bonita, está todo mundo olhando atrás da mulher lá. Então, os sentidos obedecem à mente da pessoa e vice-versa. A mulher pode fazer a mesma coisa. Então, tudo é nesse sentido. Tudo é mente. Tudo é realmente, o mundo é da mente. Tá? É, da mente mesmo. Tá? Então, a gente não compreende a natureza do universo, que nós estamos chamando de Maya, sem a gente compreender a natureza da mente. Então, nós temos que entender a natureza da nossa mente, aprender a mergulhar na mente para ter um vislumbre do que é o mundo na realidade. E os caras que fizeram isso falou que quem está ligado no mundo, através das percepções mentais, está em Maya. Ele está dominado. Ele está dominado mesmo. Então, essa dominação é que faz a gente ver beleza onde não existe beleza, ver valor onde não tem valor, porque nós somos dominados pelo mundo. Então, faz parte do processo de elevação espiritual, realmente você transcender o mundo. Tá? Então, Logos, que é o nosso Deus, ele tem consciência totalmente desenvolvida. O Logos é o criador do sistema solar. O Logos, quando entra no sistema solar, ele traz com ele aquilo que é chamado mônada. Mônada é o espírito individual. O Logos é um espírito coletivo, alguém que já aprendeu a fazer um sistema solar. Então ele traz com eles as mônadas. A mônada, ela é subdesenvolvida e é capaz de criar, sim, mas a mônada é capaz de criar uma pessoa. A minha mônada me criou. A tua mônada criou você, a mônada do Ricardo criou, a mônada do Ricardo, o Ricardo que é da mônada, a mônada não é minha, eu que sou dela. A gente tem que inverter essas coisas. Tá? Então a mônada, nossas mônadas, é capaz de criar no microcosmo, é capaz de criar nós como seres. O Logos não, o Logos é um ser muito mais desenvolvido, entrou no mundo muito anterior às mônadas e traz as mônadas para aprenderem a serem criadoras também. Então, essa consciência que é falada aqui, que é a da mônada, é similar à luz branca. A luz branca, quando a gente fala naquele fenômeno que a luz entra num prisma, a luz é branca. Quando sai do outro lado, sai o espectro do arco-íris. Então, o arco-íris é o mundo manifestado. A luz branca é o mundo espiritual. Então, qualquer coisa que a gente vê no mundo multicolorido, a origem dela é a luz branca. A luz branca é do mundo espiritual. Então, essa consciência, ela está na luz branca. Então, a luz branca entrou no mundo, passou pelo prisma, transformou-se em milhares de vibrações diferentes e a gente só enxerga as vibrações diferentes. Mas a origem de tudo é a luz branca. E se você colocar um outro prisma invertido, depois que houve a difração da luz, ela pode voltar a ser novamente luz branca. Então, isso é o voltar a Deus. Então você volta a ser luz branca e não o espectro total. Tá? Esse exemplo aqui mostra que no espectro eletromagnético que a gente enxerga do mundo, a luz visível que a gente enxerga é só esse pedacinho aqui.
Daqui para cá a gente não enxerga absolutamente nada. Daqui para cá a gente não enxerga absolutamente nada. Mas aqui tem raio-x, aqui tem a radiação ultravioleta, aqui tem ondas de rádio, tem a infravermelha, tem tudo isso aqui. Mas a gente só percebe esse pequenininho aqui, ó. Mas tudo isso aqui existe, nós não percebemos. Mas já percebemos graças aos avanços da ciência. Hoje a gente enxerga o raio-x, o raio gama, o ultravioleta, o infravermelho, o micro-onda, já usamos ele para comunicação, já utilizamos essas frequências aqui para transmissão de energia, 60 Hz é a frequência que utiliza para transmitir energia. São frequências baixas, e aqui a frequência vai aumentando. Isso aqui é só para mostrar que mesmo através dos nossos 5 sentidos, a gente percebe um pedacinho só do que o mundo existe. Tem um monte de coisas que nós não percebemos. Isso aqui, ó, o infinito é o limite. E para cá, o infinito também é o limite. Imagina o que existe por trás de todo esse espectro aí, que a gente sequer percebe e gradativamente começamos a perceber do ano de 1900 para cá, graças a novos telescópios e tudo mais. A percepção de outras galáxias e tudo mais não é através da luz visível, que tem poeira estelar, então não se enxerga outras estrelas porque tem poeira no meio. Eles enxergam através de telescópios de raio-x, telescópios ultravioletas ou infravermelhos. Então já dá. Estamos gradativamente chegando naquilo que o ocultismo já falava, como estou te falando, há 5.000 anos atrás, dentro disso aqui, para mostrar que realmente é muito grande. Então, os níveis supramentais, além da mente, é aquelas vibrações ultravioletas mais delicadas, tá? E aqueles subconscientes é o infravermelho, que são mais grosseiras. Então, no fundo, é tudo a frequência de vibração. Quanto mais aumenta a frequência, vai entrando num campo, vai entrando no outro campo. E quando a gente entra no nível da mente, a mente consegue captar muito mais do que nós captamos através dos órgãos dos sentidos. Então, na prática da yoga, essas regiões que são inexploradas, que não são conhecidas, então, através da meditação profunda, é que os grandes yogis do passado chegaram a essas conclusões e perceberam tudo isso e gradativamente vai chegando até nós hoje, tá? Então, agora falamos de ilusões objetivas. Falamos de ilusões objetivas no macro e falamos de ilusões objetivas no microcosmo. Mas existem outras ilusões que não são objetivas. Existem ilusões também que afetam nós, que são ilusões subjetivas, tá? Então, essas ilusões comuns, elas são a maior delas, essas subjetivas, que nos prende no mundo. É a nossa inaptidão para se livrar das tentações e dos encantamentos do mundo que nos prendem ao mundo. Então, vem um exemplo aqui, a ilusão do prazer derivado dos objetos externos. A gente vê o prazer no objeto externo. É devido às correntes nervosas que estão no nosso corpo, é mudança química no nosso corpo, e são estados psicológicos. Então, as coisas que a gente acha que produz prazer, que estão na coisa, na realidade não é a coisa que dá prazer. O que dá o prazer é o que está dentro de nós. Aquele exemplo, tem gente que pode pensar, por exemplo, numa mulher bonita e ter algumas sensações, ou vice-versa, homem, mulher também, tanto faz, a gente fala assim. Então, na realidade, isso aqui é tudo, está dentro de nós. Então, tudo está dentro de nós. Quando a gente come alguma coisa que nos agrada, na realidade, não é a coisa que você está comendo que é agradável. Existem componentes químicos, existem os papilas linguais, os nervos do odor, originam algumas vibrações que chegam até o cérebro e levam então a resposta, essa coisa é boa, essa coisa é ruim. Mas na realidade não é a coisa que é gostosa ou não, é tudo químico dentro de você. Tudo, na realidade, é subjetivo, aquele negócio. Tem gente que gosta de uma coisa e outra não gosta. E mesmo assim, então, em vez de a gente enxergar que, na realidade, aquilo que parece dar prazer ou aquilo que parece dar dor, na realidade é o estímulo dos nervos, a causa da sensação, tá? E não é o objeto a fonte do prazer. Então, a fonte do prazer, quando você come alguma coisa, por exemplo, na realidade ela é química.
passa pelos papilos linguais, chega no cérebro e é o cérebro que decide se gosta ou não gosta. Então não é a coisa que você está comendo que realmente é gostosa, é realmente interno esse processo. Tá? Então sede de sensação está no corpo, é o estímulo dos nervos que gera a sensação. Então às vezes uma mesma sensação que já foi prazer em uma época, pode causar dor em outra época. A mesma sensação. Ele dá um exemplo aqui, um cara que gostava muito de peixe, achava muito legal, tem uma intoxicação com o peixe, ele nunca mais vai gostar de peixe. É o mesmo peixe. Mas aquela sensação da intoxicação ficou dentro da cabeça dele, então ele detesta aquilo. Mas é o mesmo peixe. Então, na realidade, não era o peixe que dava. O que dá? É a experiência que está armazenado dentro da nossa mente, é que dá essas percepções. Isso é mais claro para quem vê a mente. A gente está cercado por prazeres. Se a gente está desarmonizado interiormente, quando a gente está meio depressivo, pode botar um bolo de chocolate na frente da pessoa que nem bolo de chocolate resolve. É o estado mental. Então, a nossa percepção de bom ou ruim depende do nosso estado mental. Tá? Purificar e harmonizar a mente, sintonizamos com a nossa natureza superior, então, coisas que geram prazer, então, se são retiradas de nós, a gente vai sentir no nosso interior uma fonte de alegria. Então, tem dentro de nós uma fonte de alegria, e essa fonte de alegria interior, ela não depende do mundo. Tem dia que a gente acorda, gente, o mundo está uma beleza, maravilha, e não tem nada que te está sentindo, você está rindo à toa. E tem dia que você nasce gutinudo e está tudo ruim. E não teve nada exatamente que fez aquilo. Então, você vê que tudo isso é estado mental. Isso vale para esses aspectos subjetivos e vale para o objetivo também. Então, a fonte de alegria e prazer, que é chamada de Ananda, está dentro de nós. Então, a fonte de prazer, do que é belo, do que é lindo, está tudo dentro de nós. Não é exterior. A beleza é interior. Se a gente corre atrás de objetos, na experiência de atrair prazer, tá? É o que a gente faz. A gente acha que o prazer está na coisa e corre atrás dela, corre atrás. Esse é o maior dos enganos nossos, achar que o prazer está na coisa externa. Quem coloca a tua felicidade na mão de qualquer coisa que esteja fora de você, vai cair, dar com os burros na água. Tudo que você tem vai ser estragado, tudo. Nada vai sobrar. Pode ser o que for. Pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser beleza. Tudo isso aqui que você põe, a tua felicidade, você coloca na mão de coisa do mundo, tudo que vem na tua mão vai acabar, vai acabar. Então, por isso que nós temos que aprender a colocar a nossa felicidade não nas coisas, colocar a felicidade dentro de nós. Em você colocando a felicidade dentro de você, pode acontecer o que acontecer no mundo, que tu não cai, não entra em depressão, não entra em nada. Tá? Então, um exemplo aqui que fala de bilhões de criaturas vivas são sujeitas a crueldades para dar ao nosso paladar uma sensação de prazer. A sacanagem que nós estamos fazendo com os animais aqui por causa de um paladar que a gente acha que comer carne é uma coisa agradável. Não é agradável coisa nenhuma. Quando a gente percebe o que é realmente, a gente começa a entender isso. Tanto que não é agradável, que todo mundo gosta de comer carne, enche de tempero, põe ketchup, põe pimenta, põe sal, põe um monte para disfarçar, que na realidade não é agradável. Então a gente faz tudo isso aqui, que acha que o prazer está naquele negócio. Mas o prazer não está naquele negócio, o prazer é dentro de você. Quando você começa a perceber isso, você passa a desvalorizar o mundo, ou não é desvalorizar, você passa a valorizar o mundo de acordo com o que o mundo é na realidade. O mundo é desse jeito. O mundo é assim. Ele te dá uma coisa, mas logo na frente ele te toma. Tudo que o mundo te dá, ele te toma. Tudo. Não fica nada com você. A gente acha que nós somos dono do nosso corpo, mas nem o nosso corpo nós não somos dono. Todos os átomos que você está usando pertencem ao planeta. Tanto que a gravidade está puxando, está chamando tudo de volta. Quando a gente morre, a gente devolve tudo. Devolve tudo. Nada é nosso. E a gente põe o prazer da nossa existência nesse corpo. Quem acha que esse corpo é a fonte do prazer, o que vai acontecer? Vai virar um velho gagá.
Quem percebe que realmente o corpo é um instrumento e não é o ser, envelhecer não tem problema nenhum, faz parte desse mundo. Envelheceu, entrega esse corpo e continua e arruma outro. Então vê que muda. Quem tem a compreensão da realidade, o jeito de encarar o mundo muda. Então considerar outras ilusões, ilusão do poder. Quem é que tem o poder? Tá? A gente acha que nós somos a fonte do poder, mas na realidade o poder está conosco durante algum tempo. Mais um pouquinho você perde esse poder. Até o seu Lula já está perdendo o poder dele. Todo mundo vai perder, vai entregar tudo. Então o poder é ilusão, mera ilusão. Tá? Conhecimento intelectual. A gente acha que faz tornar simples ideias pela verdade. Isso aqui é ilusão, orgulho do conhecimento intelectual. Não leva a nada. Ilusão do corpo físico, a gente se identifica com ele, a gente morre com ele. Tudo isso é ilusão. Então vocês começam a compreender que o aspecto de Maia, que começa na grande ilusão, vai muito. Ilusão da riqueza, ilusão do nome e da fama, ilusão de nacionalidade. Tudo isso é ilusão, tudo isso é passageiro. Por mais que você tenha, você vai perder tudo que você tem. Então a gente começa a entender o mundo, e esse mundo é desse jeito, porque esse mundo é a escola. A escola ensina desse jeito, para você entender que você é espírito, que você não pode depender do mundo para se realizar. Todos os exemplos aqui para mostrar que essas ilusões estão nas nossas vidas. Todos nós somos iludidos. Seja de uma forma ou de outra, todos nós somos iludidos. E a gente só vai perceber essas ilusões quando a gente transcender esse reino da mente, mergulhar profundamente nela e vai compreender que tudo que a gente está investindo nas nossas vidas aqui é um investimento a fundo perdido. Tudo é fundo perdido. Então, se for provado que a ilusão satura a nossa vida, então você começa a entender a doutrina de Maia, que na realidade não vale a pena investir em nada que é externo. Claro, a gente está no mundo, então a gente tem que investir um pouco para defender do mundo também, mas invista compreendendo que é investimento, que você vai perder tudo aquilo depois. Então muda a compreensão. Então o objetivo da ilusão fundamental disso aqui é dar um vislumbre, quem está falando aqui, de qual é a ilusão fundamental, tá? Então esse poder divino da ilusão, que no fundo é isso aqui, nós somos iludidos pelo mundo graças ao poder de Deus. Deus tem um poder de ilusão muito grande, tá? Então está completo, pronto para ser liberado, quando a gente entende isso aqui. Então o que é esse poder de ilusão que é chamado como Maia na filosofia hindu? O que é isso afinal? Tá? Alguns entendem que o mundo que vive é irreal, que é um sonho, que não existe, mas está errado. A ideia da sensação de Maia do hindu é ver alguma coisa de maneira incorreta e tomá-la por algo que não é. Aí tu está entendendo o que é Maia. Não é que não existe, ele é diferente do que você pensa. Um exemplo que ele fala aqui, ó, é uma corda e uma serpente. Se apagar as luzes aqui e sair arrastando uma corda no meio de vocês aí, tem gente que vai achar que é cobra e vai ficar com medo. Acende a luz, aí você vê que é uma corda, acabou o medo. Então você vê que até isso mexe com a gente. Então quem percebe que a cobra é cobra e a corda é corda, então você está livre de ilusão. Aquele que acha que a corda é uma cobra, ele está preso no mundo da ilusão. É exemplo simples, tá? O universo que a gente vive é uma expressão da consciência divina. Então o universo é consciência de Deus. E a gente não enxerga desse jeito. A gente acha que o universo é uma coisa e Deus é outra. Não é. O universo é consciência de Deus. A gente olha para o universo, o que a gente vê? Um negócio muito grande, desconhecido, hostil, onde nós estamos guerreando pela nossa existência individual. É isso que a gente enxerga no universo. Essa é a ilusão fundamental. O universo não é isso. O universo é Deus. E essa dificuldade do universo ser Deus é para a gente acordar para essas realidades. Começamos a ver o mundo como nada que não seja Brahman, é aquele negócio da corda e da cobra. Você viu que a corda é corda, acabou a ilusão. Então, quando a gente vê que o universo, na realidade, é Deus, então acaba o medo, que você enxerga o mundo como ele é. O mundo exterior é o mesmo, mas a gente vê sob uma luz diferente. Tudo é divino, tudo é Deus. Então acabou o medo pelo mundo, porque o mundo é Deus.
Então essa é a compreensão. Então o mundo passa a ser uma expressão, uma corporificação de Deus. É Deus manifesto. Se o mundo é Deus, por que você tem medo do mundo? Não precisa ter medo do mundo. Tu é divino também. Então essa é a compreensão para sair de Maia. A gente vê a coisa como ela é na realidade. A gente vê uma coisa diferente. Então o tempo é uma coisa da mente. A gente acha que o tempo é uma realidade. O tempo é ilusão. O tempo é uma sucessão de imagens mentais. Um dia tem 24 horas, é verdade. Mas se você passa um dia tremendamente agradável, as 24 horas parece que foi 1 hora, foi rápido pra caramba. Se você passa um dia totalmente desagradável, parece que demorou 1 mês para passar. Então até o tempo é relativo, é mental, é sucessão de imagens. Tá? Então a gente vê o espaço como alguma coisa vazia. Não é, o espaço é uma concepção da mente. O espaço não existe. O que existe é dentro da mente. Nós projetamos para fora e achamos que é realidade, mas o espaço não existe. A gente vê o panorama do mundo expandindo para fora, é a impressão criada na mente. Fala mais alto, cara, que eu sou meio surdo. Porque eu tenho uma dúvida. Tem um macro e um micro. Sim. Realmente existe isso? É uma forma da gente ter uma noção, um ponto de referência? Não existe. Eu sou um micro. Eu sou uma mônada. A mônada minha, em termos de criação, ela já aprendeu a criar um mundo micro. O Deus absoluto, ele cria o universo. Então ele é muito maior do que essa consciência menor que nos gera. Então nós vivemos no mundo micro, mas Deus vive no mundo macro. Então essa é a diferença. E esse negócio de micro, macro também é relativo, tá? Mas a questão é a seguinte, porque se nós fazemos parte de um todo, então nós estamos no todo. Então Sim. eu questiono, o que é micro, o que é macro? O que é macro seria o que? A união? Tudo bem. Essa tua questionamento é muito válido, que na realidade não é o tema dessa palestra, tá? A gente pode falar sobre isso uma outra hora, tá? Na realidade existe uma única consciência. Essa única consciência é Deus. Então parte da consciência de Deus se manifestou em você, e parte se manifestou em mim, parte se manifestou no outro. Mas todos nós somos manifestação de uma consciência única. Então se todos nós somos passos de uma consciência única, se você está no micro e está no macro, não faz diferença. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Então a diferença é na manifestação, não no plano divino. No plano divino todos nós somos um. No mundo da manifestação nós somos separados. Então dentro do aprendizado do que é o mundo manifestado, cada um está num determinado grau de evolução. Em termos de consciência, todos nós temos a mesma consciência, todos nós somos divinos. Então é relativo. Quer uma prova de que isso é verdade? Nós vivemos num mundo tridimensional aqui. Se pegar esse nosso mundo aqui, ó, planeta Terra, pega esse planeta Terra e diminui ele, o tamanho dele em 100 vezes. O planeta é 100 vezes menor. 100 vezes menor. Vira a ser um negócio bem menor. Vamos falar 1000 vezes menor. Tudo diminui proporcionalmente. Nós não vamos perceber a diferença. Nós não percebemos a diferença. O mundo continua sendo do mesmo jeito. Porque uma vaca diminuiu de tamanho, um elefante diminuiu de tamanho, tudo diminuiu proporcionalmente. Então nós entramos num negócio menor, mas a nossa percepção não vai mudar absolutamente nada. Porque a nossa percepção é a percepção da mente, é a percepção divina. Então tanto faz se está no micro, se está no macro, que todos nós somos consciência divina. Ok? A gente vem fazer nossos cursos aqui que a gente fala muito sobre isso, tá? É que hoje o tempo não dá para falar muito sobre isso agora. Então o mundo, na realidade, é a impressão da nossa mente. Está acontecendo na nossa mente. A maior parte dos casos a gente não sabe o que é. Mas tem alguma coisa, não é que o mundo não existe, tem alguma coisa por trás. Agora essa alguma coisa nós não sabemos o que é. Então a ilusão não está nas coisas, mas em vê-las diferente do que são. Então Maia, a grande ilusão, é a ilusão fundamental. Essa ilusão de que somos separados dessa consciência única, mas nós não somos separados. Outras formas de ilusão é diferente da ilusão fundamental, mas tudo origina dela. Então essa compreensão intelectual sobre as ilusões não nos livra. O que nós falamos aqui hoje é uma compreensão intelectual. Para a gente se livrar dela, tu tem que mergulhar dentro. Só depois que você mergulhar e ter realmente uma impressão direta dessas realidades,
é que nós vamos nos livrar do mundo de Maia, porque por enquanto é intelectual. Então é preciso uma nova luz nas mentes para sair da escravidão do mundo. Então isso aqui, um ser realizado em vida, tudo é Brahman, descarta do medo. Quem percebe que tudo é Deus, acabou, não tem mais medo. Acabou o medo. Conhecimento intelectual é um degrau só, mas para quem transcendeu o Maia, saber como ele opera. Então tem que mergulhar realmente através desse mergulhar, gente, é através de processo de interiorização, através de processo de meditação. Mergulhar realmente dentro da consciência para que tudo isso aqui seja uma realidade. Função de Maia é pegar as mônadas e trazer elas para os planos inferiores da manifestação. Imagina como é que o Logos, que pegou as mônadas para trazer nesse mundo, como é que o Logos trouxe essas consciências aqui para o mundo. Então tem que ter um poder. Então ele bota uma cenourinha na frente lá, cria um negócio bonito pra caramba e bota nós aqui. Isso aí é hipnotização, tá? Então, o processo de evolução nos planos inferiores é desenvolvimento das mônadas. A mônada está entrando aqui para aprender a ser criadora cada vez maior, tá? Então, assim, ela está além do intelecto esse processo. A criação de um novo sistema solar logo traz as mônadas durante um kalpa, que é um mundo, um período de tempo muito longo, nós estamos subordinados a um logos, tá? Então, um número pequeno de mônadas evoluídas entram para trabalhar como o Manu, como o Buda, como o Cristo. A grande maioria que entra, nós, por exemplo, aqui, nós somos ignorantes no mundo da criação. Então, estamos crescendo graças a essa consciência maior chamada Logos. Aquelas, só nós, as outras que somos nós, só entra quando o mundo está preparado para receber. Então, Deus criou todos os arquétipos, criou tudo, aí Ele coloca as mônadas, que somos nós, nesse mundo da manifestação. As mônadas que estavam nos planos divinos entraram. Por que elas vão entrar no plano inferior, submetidas a sofrimento e tudo mais? Vou perguntar para vocês aqui, vamos todo mundo lá para o Afeganistão. Quem é que vai? Ninguém quer ir, porque lá só tem guerra, tem aquelas coisas, ninguém quer ir. Então agora pergunta assim, para as mônadas que estão lá no plano divino, tudo, vamos descer lá no mundo da manifestação? Aqui, ó, estou fora, aqui é bom, lá não vou. Estou fora. Então é isso aí. Então, na realidade, essa compulsão externa não é assim. Então, o poder divino da ilusão é utilizado para convencer as mônadas a entrar aqui, que nenhuma quer entrar. Então, Deus embroma todo mundo e joga todo mundo aqui embaixo. É até você. Pois é, não, ele não vinha não. Não vinha, senão não vinha. Eu já sabia o que ia pegar. Mas isso aqui é o seguinte, Deus usa para iludir isso aqui tudo, é uma força necessária nesse evolução e perfeição. Então Deus enrola nós tudo e jogou nós tudo aqui embaixo. Agora, já que nós estamos enrolados aqui embaixo, então vamos achar a porta de saída. Não tem outro jeito, tá? Quem vai descer dos planos divinos para cá, se aqui tem miséria e aqui tem sofrimento? Para que eu vou entrar aqui nesse mundo? Estou fora. Então Deus usa um negócio chamado hipnotismo. Pode Deus exercer isso aí? É ensinado que, na realidade, já é conhecido que existe muito hipnotizador. Hipnotismo existe muito, tá? Na psicologia usa a hipnose para tratar certas doenças. Então, que dá para enganar alguém através da hipnose, dá. Se um psicólogo consegue enganar alguém, imagina Deus que tem um poder todinho, ele hipnotiza nós tudo e joga tudo aqui para baixo. E quem engana alguém é o quê? Quem engana alguém é um enganador. É um sacana, mas ele tem um objetivo maior, que é te tornar um criador, tu não sabe ainda. Tu pega teu filho de 1 ano, tu não deixa ele fazer certas coisas, mas tu tem uma razão, você faz isso por amor, e Deus faz isso por amor, não porque ele é sacana, tá? Ele te ama assim, você não concorda, mas é isso aí, tá? Então, tem que entender aqui, na realidade, distinguir a realidade das ilusões. Então, ilusões, inclusive, são criadas por irmãos das trevas, as ilusões ruins, e nós somos hipnotizados e estamos presos nesse esquema em todinho. Então, se indivíduos comuns são capazes de fazer isso, como imagina um senhor do sistema solar, o que ele é capaz de fazer para isso aí? Então, não existe nada de incrível nesse poder de ilusão. É verdade, o hipnotismo existe. Agora, imagina um grande hipnotizador como é um Deus, tá? Então, não interpreta essas histórias ao pé da letra, não. Não significa que Deus está vigiando. Deus está dando oportunidade para as mônadas aprenderem a serem criadoras neste mundo. Esse é o objetivo dele. Fracasso e destruição
desse mal, da ignorância, no fundo a gente se afasta da nossa consciência divina. Em nos afastando da consciência divina, nós entramos nesse plano aqui de coisa ruim. Então o universo é verdade, é justiça, desde que a gente compreenda o que é o universo. Se a gente não compreende o que é o universo, a gente só vai achar injustiça. Esse mundo é injusto para a maioria de nós, de acordo com o nosso pensamento. Se a gente compreender por que Deus está fazendo isso, acabou qualquer injustiça. Eu estou passando um pouquinho mais do tempo, vou pedir a paciência, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. O Platão já falava nesse mundo da ilusão. Esse mito da caverna aqui, isso está naquele livro do Platão chamado A República. E o Platão mostrava que realmente seres que viviam numa caverna, olhando as sombras que tinham numa caverna, achavam que aquelas sombras era a realidade. E não saía no mundo para entender a realidade. Então esse era o conceito dessa história de Platão. Então nós vamos contar essa historinha aqui, é rapidinho, é 5 minutinhos, mas eu vou contar ela com uma historinha do Maurício de Souza. Tá? As Sombras da Vida. Isso aqui é uma historinha em quadrinha feita pelo Maurício de Souza. Então está aqui um cara correndo no mundo atrás do dinossauro dele, o mundo já é assim mesmo, um comendo o outro mesmo, então ele estava caçando um dinossauro para comer aí. E lá dentro da caverna tem alguma coisa. Tá? Então, lá dentro da caverna, tá bravo, muito bem, clap, clap, essa foi linda, pena que passou rápido, acabou. Então ele está vendo. Então está lá, não, vem outra, oh, que feia que é, o que estava vendo lá? Era um dinossauro aqui, penoso lá. E o cara aqui começou a olhar para dentro da caverna para entender o que é isso aí. Então está aqui os caras que estão dentro da caverna, vendo a projeção do que acontece lá dentro. Que forma mais feia, era ele aqui, ó. Fica parado o tempo todo, cai fora. Aí ele entra lá dentro. Esse é o Piteco. É o Piteco. Tá? Então esse moço, ele vai dizer, o que vocês estão fazendo? Pergunta mais boba, como se tivesse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Que vida? Só tem uma parede aí, psiu, atrapalhando, lá vem outra. Era a silhueta de uma mulher. Lindo, bravo, o cara está olhando só reflexo e achava tudo legal. Ora isso, é uma sombra. Vocês deviam admirar o dono dela. Você que está enganado, a vida é isso aqui, ó. Os caras que estão olhando lá. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo é essa reflexo na parede, o Piteco falou. Né? O que é isso? Você não pode fazer isso, sai da frente. Ele, tenho novidades para vocês. Não querem apreciar a vida? Aqui tem uma de verdade, eu, e não a imagem. Né? Ele ficou, seu engraçado, vamos dar um jeito em você. Né? Calminha, amigo, só estava brincando, volte aqui. Aí nesse volte aqui, ele saiu correndo e eles saíram para fora da caverna. Quando eles saíram para fora da caverna, vira aquela coisa, né? Argue, esse clarão está me cegando, isso é um castigo, a gente não devia ter parado de complementar, de enxergar a vida. Né? Agora vocês estão, né? Não estão acostumados com a luz. Vamos, abram os olhos devagar. Aí eles veem o mundo, aproveitem para ver tudo que existe aqui fora. Saíram no mundo da realidade. Ei, ele está falando a verdade, existe vida aqui fora, é tão mais bonito. Isso é a alegoria do Platão mesmo. Puxa, obrigado, se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras. Nós vamos indo, temos muito que fazer. Adeus, Piteco. Né? Aí, passou o tempo, ele foi evoluindo e chegou em casa aqui, ó. Bravo, lindo, começa tudo de novo. Aí nessa historinha, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba, como se tivesse outra. Nós estamos completando o show da vida. Então essa aqui são nós hoje. Então essa historinha aqui para completar isso aqui, ó. Se a gente comparar, a maior parte do texto é o seguinte, né? Interpretar que a caverna é um mundo em que a gente vive. O prisioneiro que fugiu é aquele que tem a oportunidade de adquirir conhecimento e libertar-se da ignorância. Pessoas que continuam presas são aquelas que, por medo, por comodismo, não estão dispostas a buscar a verdade. Maurício de Souza retratou isso aqui num texto antigo, uma forma bastante simples de mostrar essa alegoria da caverna. Nessa história do Maurício tem um final feliz para os indivíduos da caverna, na era pré-histórica, por conhecer a verdade sobre a vida. Mas o que está acontecendo com nós hoje? Hoje a realidade para nós é a TV, é a internet, é o Facebook. Ou seja, nós estamos iludidos de novo como aqueles caras da caverna estavam antigamente. A verdade está fora, a verdade não está dentro.
E aqui ele falou, quem está disposto a buscar a verdade? Quem é que não procura por medo e por comodismo? Então essa história da alegoria, da caverna, do Platão, ela está muito atual. É isso aí que eu queria acabar, gente, estourei um pouquinho o tempo, peço desculpa, tá? E hoje foi palestra mesmo, a quem quer participar dos nossos cursos, a gente não fala assim tão rápido, tão depressa, aí a gente abre para pergunta e discute durante muito mais tempo. Então isso é o trabalho que a gente faz aqui na Sociedade Teosófica de uma forma mais tranquila. Hoje eu acelerei demais sobre esse processo, porque em uma hora e pouco, eu tentei resumir uma coisa que é um assunto que, esse assunto aqui exige semanas e semanas de discussão sobre ele. Ok, gente? Ainda uma perguntinha para finalizar, alguma coisa? Tudo bem.